Bom, todo mundo sabe que o uso em excesso de aparelhos eletrônicos, celulares e internet acaba impactando a vida social das pessoas. Para falar sobre as consequências desse comportamento, o programa Espaço Aberto recebe hoje a psicóloga Sara Teixeira. Sara, eu queria agradecê-la pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço, Lidy. Muito obrigada. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, os trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara são da Carol Garcia e pela TV Câmara do Rafael Marolbo. Sara, os estudos têm mostrado que o uso de celular em excesso pelas pessoas pode acabar agravando ou influenciando em problemas como depressão e ansiedade. Você tem observado isso em consultório? Então, na verdade, o que a gente, observa, a demanda que chega, pra gente em consultório, é um distanciamento, do que as pessoas vivem nas redes e do que de fato elas têm enfrentado na vida real, digamos assim, não na virtual. Então, alguns estados de ansiedade e sintomas depressivos podem aparecer justamente por esse distanciamento, A ansiedade, às vezes por estar 100% online, e ter essa cobrança de estar sempre ligado, e às vezes a gente não tem o costume, o hábito de esperar uma resposta de uma mensagem, por exemplo, enfim. Então, isso vai, estimulando alguns estados de ansiedade e sintomas depressivos nesse sentido, E aí é bem amplo tudo que isso pode acarretar, Quais são os principais efeitos que você observa na vida de crianças, adolescentes e adultos? Eu acho que, cada um desses públicos vão ter aí efeitos, às vezes, específicos, outros comuns, Eu acho que em crianças, o que a gente coloca, eu observo algo como um adiantamento, de informações da tecnologia, Eu costumo dizer que a gente não concorre mais com a tecnologia. Em algum momento, com crianças, a gente vai competir com isso. Mas eu vejo alguns pais que antecipam esse contato, Então, crianças de 2, 3 anos já com celulares, Isso acaba, eu acho que prejudicando no desenvolvimento, às vezes, biológico, por exemplo, a vista, postura, questões mais físicas, e no psicológico, no sentido de desenvolvimento mesmo, Então, a gente espera, a gente tem, vários estudos que vão dizer o que é esperado para a criança dessa idade, Então, várias funções psíquicas, atenção, concentração, memória, e que a gente precisa de instrumentos que dê conta desse desenvolvimento, Então, a tecnologia nem sempre dá, E fora as habilidades ali desenvolvidas, tipo frustração, questões nesse sentido. Então, a tecnologia, ela exige muito diferencialmente, da vida real mesmo. Então, uma criança ganhar num jogo, por exemplo, no celular, é bem diferente dela ganhar num jogo com os colegas, Então, para a criança, a gente vê esses efeitos, tanto em relação ao atraso do desenvolvimento psíquico quanto físico, e aí alguns oftalmologistas, por exemplo, já dizem isso, O número de miopia aumentando em crianças, enfim, em adolescentes, o ponto que eu mais observo também é uma questão em relação à sociabilidade, habilidades sociais, que já é mais cobrado, no período da adolescência, e que tem também, como eu disse no início, aquele espaçamento, Então, o que é exigido de um adolescente nas redes sociais e na vida real? Então, a gente observa um déficit, no repertório das habilidades sociais. Então, no Facebook, no WhatsApp, eu posso responder de uma maneira, pessoalmente, tete a tete de outra. Então, eu observo bastante esse público, uma geração com repertório mais deficitário em habilidades sociais, E claro que isso gera sofrimento, Nos adultos, aquilo que a gente falou também no começo, um pouco de estado ansioso, sintomas depressivos, a necessidade de apresentar, nas redes sociais um estilo de vida que não necessariamente ele consegue manter na sua vida real,
né? Então, estar 100% do tempo conectado, à disposição, né? E aí, eu acho que um ponto em comum desses três públicos seria o distanciamento das relações interpessoais, né? Então, se a gente está o tempo todo conectado, a gente pode até estar próximo de algumas pessoas que estão longe, mas a gente está distante das pessoas que estão perto, né? Então, relação pais e filhos, relações com amigos, relacionamentos amorosos, isso vai gerando distanciamento à medida que eu preciso do aparelho, eu preciso estar conectado o tempo todo. Com relação às crianças, Sara, qual é a idade recomendável para os pais já deixarem um aparelho, né, à disposição para o uso dos filhos? E se, na sua opinião, esse uso ele deve ser monitorado, fiscalizado, deve ser direcionado em termos de duração, de horários disponíveis? O que é que você orienta nesse sentido? Uhum. Bom, eu não oriento uma idade específica, né? Eu acho que a gente precisa se atentar, né, à função daquela atividade para aquela criança, né? E aí eu acho que vai muito da cultura familiar, né? Não adianta, por exemplo, pais que têm o hábito de estarem 100% conectados, impedirem seus filhos até a adolescência de usar. Então, eu acho que a gente precisa olhar muito para o hábito da família também, né? Então, porque é o contraditório eu exigir da criança aquilo que eu não consigo também cumprir, né? Mas o que eu oriento é a gente tentar inserir atividades que concorrem com isso, né? Então, os esportes, atividades lúdicas que estimulam, né, as áreas que precisam desenvolver, né, a interação, né, jogos de interativos, aquelas coisas antigas mesmo, né? Então, o jogo da memória, brincar com seu filho de pergunta e resposta, que estimulem coisas que a tecnologia não vai estimular, né? Então, eu oriento que assim, a gente tem que olhar primeiro, então, para o comportamento dos pais, tentar pensar, então, em que idade que eu não vou conseguir mais competir com a tecnologia. Que aí os amiguinhos já estão levando para a escola o celular, né? Que aí já falam sobre isso, coisas que tem na internet. Então, para o seu filho também não ficar desconectado com a realidade dele, então tudo bem, talvez seja a hora da gente ceder, né? E mesmo que, né, cedido à tecnologia, a gente precisa, sim, monitorar um tempo, né? Até porque a tecnologia vai exigir um tipo, né, tem um nível de exigência, e as outras atividades, por exemplo, uma tarefa escolar, outra, né? Então, se a gente deixa o tempo que quiser, a gente não vai conseguir com que a criança siga algumas regras, consiga se concentrar em outras atividades. Então, um tempo aí dentro também da rotina familiar, né? Então, um tempo de descanso, aí joga um videogame, uma meia hora ou um celular. Então, vai entrar um pouco na rotina familiar também e, claro, monitorando, né? Então, às vezes, celular com senha, alguns sites não apropriados para aquela idade também bloqueados, enfim. Igual antigamente a gente monitorava a televisão, né? Hoje a gente precisa monitorar a tecnologia, né? A responsabilidade do adulto, né? Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a psicóloga Sara Teixeira. Quando é que eu sei que a minha relação com a tecnologia virou uma dependência? Existem alguns sintomas? A gente costuma dizer, né, qualquer tipo de dependência, transtorno, quando a gente dá esse nome, né, a gente precisa olhar para o prejuízo, né? Então, está prejudicando de forma significativa na vida interpessoal, social, profissional, né, meu sono, meu bem-estar. Então, se a gente consegue olhar o prejuízo, aí a gente pode se preocupar, dizer uma dependência, um tipo de, né, transtorno ou patologia. E aí as pessoas costumam nos dar alguns sinais, né? Geralmente o colega, alguém que convive com você, né? Dizendo, você está há muito tempo, eu não tenho mais a sua atenção. Se não consegue verbalizar isso, às vezes demonstra isso, né? Então sai de perto, pede atenção de alguma outra maneira. Filhos, né? Enfim, todos que convivem com a gente. Então, algumas dicas do outro, né? Se a gente escuta, eu acho que já é importante a gente falar, bom, peraí, será que eu tô exagerando, né? Fora isso, olhar para as outras atividades da sua vida, né? Então, você tem conseguido dormir bem,
você tem conseguido se concentrar nos seus, né, na sua questão profissional. Então, se a gente não consegue ver um prejuízo significativo na relação interpessoal, na vida pessoal, profissional, no bem-estar e na saúde, então isso está sendo usado de forma saudável, né? Porque sim, a tecnologia nos ajuda muito, né? Ela não é 100% prejudicial. O uso, né, a maneira, a quantidade, frequência, intensidade, que precisa ser olhada com cuidado. Sara, a gente tem falado muito do excesso do uso do celular ou dos aparelhos eletrônicos, mas existe a questão também preocupante, que é o comportamento do usuário na internet. As redes sociais acabam sendo para muita gente uma forma de driblar a solidão, mas é uma forma eficaz? Então, esse que é o ponto, né? Porque eu imagino que por mais que as redes sociais, né, contemplem em algum momento, em algum sentido, né, o esvaziamento de afeto social, né? Por exemplo, estou me sentindo sozinha, eu vou me conectar. A forma como a gente faz isso precisa ser feito com cuidado, né? Uma coisa, por exemplo, você tem um cliente, tô falando meu, né, cliente, paciente, um familiar distante, né? Então, você está se sentindo sozinho? Será que é o caso de fazer um Skype, uma videoconferência, sabe assim? Agora, se eu estou me sentindo só e eu entro no aplicativo, num Facebook, com uma expectativa de que aquilo vai ser suprido, então já é outra função, né? É outra maneira de usar. Então, eu acho que não é o suficiente, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que pode sim suprir em alguns momentos e, se utilizado com uma função adequada, é até benéfico, né? Para a pessoa se sentir mais acolhida, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas, né? De como eu estou entrando ali, com qual expectativa, né? Porque às vezes eu não vou ter aquilo que eu preciso. Sara, existe um dado interessante que eu até gostaria de trazer aqui para nossa entrevista. Numa conversa normal, nós falamos de nós mesmos aproximadamente 30% do tempo. Nas redes sociais, nós falamos de nós mesmos 90% do tempo. Que tipo de efeito isso me traz em termos de autoconfiança e a forma como eu sou visto ou como eu acho que sou visto pelos outros? Então, eu acho que a questão de, primeiro, antes disso, né, é a gente refletir quem você é quando você fala com uma pessoa, né, face a face, e quem você é nas redes sociais. Então, autoconhecimento. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente se engana, né? A gente se boicota, né? Eu não mostro ser aquilo que eu sou de forma verdadeira. Então, às vezes a gente não é verdadeiro com nós mesmos, né? Então, é importante isso, você se conhecer ao ponto de identificar se eu estou sendo verdadeiro comigo e com os outros nas redes, né? Então, eu acho que esse é um ponto antes disso que você perguntou. E depois a gente olha, então, né? Se eu tô falando muito de mim, se eu me abro muito nas redes sociais, enfim, é a questão da expectativa. O que eu espero com isso? Né? Nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, não tem um descurtir, né? Então, a avaliação nas redes sociais é bem diferente da avaliação na vida real, né? Assim, a gente fala real e virtual, mas tudo é real, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? Se eu busco incessantemente aprovação, quando eu sou desaprovado, talvez numa conversa, numa entrevista de emprego, isso gera um nível de frustração muito intenso, né? Por isso a importância da gente se expor em vários ambientes, não só nas redes. Existe o perigo também do excesso de exposição na internet, né? Muitas pessoas têm a necessidade, de fato, de estarem mostrando a sua rotina, expondo algumas questões íntimas nas redes sociais. Isso também acaba trazendo alguns prejuízos? Eu imagino que depende, né, da sua relação com isso, né? Tem pessoas que se sentem super à vontade, né? E aí aderem a esse movimento de exposição de uma maneira tranquila. E aí outras pessoas, é aquela questão de você ser, digamos assim, verdadeiro com você mesmo, né? Algumas pessoas vão
no automático, porque as outras fazem e acaba, né, surgindo esse comportamento de grupo. Então, eu vou lá e me exponho e, de repente, a minha publicação não tem o número de curtidas da publicação do colega, da pessoa que eu conheço, por exemplo. Isso já gera um questionamento. Né? Então, quais as variáveis, né? Quais os fatores que influenciam esse número de curtidas? Não necessariamente quer dizer que a pessoa é mais popular, que a pessoa é mais bonita e tal. Então, muitas pessoas têm essa interpretação e começam, né, a se sentir pior por isso. Então, se tem gerado efeitos positivos, eu acho que não tem, né, uma questão de ser contrário a isso, a essa exposição. Mas cuidado com essa exposição, né? Porque nem sempre vai gerar só satisfação. Acontece muita frustração também. E por que o ódio se reproduz nas redes sociais? Eu acho que é essa questão da punição nas redes sociais ser mais branda, né? Então, se a gente expressa uma opinião, né, um juízo de valor, talvez num espaço pessoal, interpessoal, isso vai ter um efeito. Nas redes, de alguma maneira, né, a punição fica mais suave. Talvez pelo distanciamento, talvez porque eu posso apagar, editar. Então, a consequência é diferenciada, né, porque o próprio comportamento é diferente. Né? Então, se eu mando uma mensagem, consigo apagar aquela mensagem ou pensar mais para escrever. Então, todo esse processo comportamental, ele é diferenciado do que nas redes sociais, do que o tete a tete, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo, né? O que é exigido virtualmente é muito diferente do que é exigido pessoalmente. As habilidades são muito diferentes, né? E a consequência, né? Obviamente também vai ser diferenciado. E esse ódio, ele se estende a várias situações, né? Desde as discussões intermináveis que a gente acaba acompanhando nas redes sociais, motivadas por questões políticas, por exemplo, né? Sim. Até mesmo a questão do bullying, né? Das crianças e adolescentes, né? Enfim, são vários pontos a serem discutidos, né, Sara? A gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria reforçar com você 2 pontos. Nós falamos sobre a questão da dependência do uso dos aparelhos eletrônicos. Alguns especialistas têm falado em abstinência pela falta do uso e têm comparado, inclusive, em termos de vício, a efeitos de drogas como álcool e cocaína. Como é que você vê essa questão de vício? O vício, ele necessariamente está ligado a uma patologia de um transtorno de ansiedade ou não? É uma má utilização mesmo do aparelho? Quando é que você diferencia uma coisa da outra? Olha, esse paciente aqui, ele já precisa de um tratamento psiquiátrico, de repente, até mesmo com medicação. Como é que uma coisa fica diferente da outra? Bom, em geral, né, quando o uso está exacerbado nas redes, nos eletrônicos, algo da vida dessa pessoa está em déficit, né? Então, se eu tenho um excesso, provavelmente eu tenho algo em falta, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e a própria pessoa, né? Se eu estou usando isso de forma tão intensa, tão frequente, inadequada, o que falta, né? Eu costumo olhar dessa maneira, né? Então, virou um vício. Então, eu acho que é o caso da gente olhar mais para as outras coisas, né? Então, o que a gente pode fazer no caso dos aparelhos para desenvolver outras áreas e diminuir esse vício, né? Não acho que necessariamente, às vezes é o caso da gente colocar isso como numa comparação igualitária no uso de drogas, por exemplo, né? Justamente porque, né, são contextos completamente diferentes, funções diferentes. Mas outros tipos de uso intenso, por exemplo, de drogas, também está relacionado a um déficit na vida dessa pessoa. Então, se a gente fala que a pessoa está usando o aparelho de forma intensa, né, as tecnologias de forma muito intensa, por exemplo, para o trabalho mesmo. Se a pessoa está... mas eu uso para trabalhar. Mas quantas horas por dia, né? E o restante da sua vida? Você com você mesmo, você com a sua família, você com seus amigos. Então, a gente precisa intensificar mais essas outras partes para chegar num equilíbrio, né? Numa qualidade de vida melhor. E que dicas você daria para alguém que acha que está exagerando no uso da internet ou dos aparelhos celulares, enfim? O que eu posso fazer para me monitorar ou me fiscalizar? Eu acho que tem vários caminhos, né? Um caminho que eu já citei é você ouvir as pessoas que estão do seu lado, né? De repente, pais, né? Cônjuges, colegas.
E se eles não falam espontaneamente, questionar, né? Você acha que eu uso muito, né? Você me observa faltante aqui no nosso contexto, né? Então, ouvir os colegas, as pessoas do lado é bastante importante. Hoje em dia, tem aplicativos, inclusive, que controlam, né, a quantidade de tempo que você fica no celular e até diferencia, né, o quanto de cada aplicativo você fica, mais no Facebook, no WhatsApp, né? E aí, a partir desse, digamos, desse controle, você já consegue se monitorar, se automonitorar, né? E aí, as pessoas que acham, então, que esse uso está intenso e prejudicial né, gostariam de modificar esses hábitos, a própria psicoterapia é um caminho, né? Então, procurar profissionais qualificados, talvez não só da psicologia, né? Educadores físicos, enfim, todos da área da saúde, né? Para ajudar a ampliar, né, as suas atividades e não só ficar dependente da tecnologia. Aquele policiamento, o autopoliciamento. Eu tô indo deitar com o celular na mão, eu não tô conversando com o meu parceiro, enfim, ou eu tô ficando 2, 3 horas sem conseguir dormir porque tô com a tela do celular ligado. Isso também é uma forma automática da gente ficar de olho se tá abusando demais ou não, né, Sara? Exatamente. Quando o sono é prejudicado, por exemplo. Por exemplo, é que geralmente quando a pessoa percebe, né, assim, ela já teve essas outras dicas, né, assim, já dormiu mal, o parceiro já reclamou, enfim. Quando ela consegue fazer uma autocrítica, né, a autocrítica já vem de uma crítica externa, a gente internaliza aquilo que já foi dito, né. É muito difícil uma pessoa de forma espontânea, sozinha, falar, opa, eu tô usando muito. Né? Então, geralmente, já existem outros sinais externos a ela, né? A qualidade dos estudos, por exemplo, né? Que concorre, não consigo me concentrar. Mas o que você faz quando você não se concentra? Eu entro na internet, por exemplo, né? Então, eu acho que se você percebeu, já é um ponto bastante de alerta de que, sim, né? Se você já percebeu, é porque tá intenso mesmo. Né? Então, eu acho que antes da autopercepção, precisa ficar atento a outros sinais. E ajuda especializada, ajuda de um psicólogo nunca é demais também, não é? Exato, ajuda. Ok, nós conversamos aqui com a psicóloga Sara Teixeira, falando aí sobre o excesso do uso das redes sociais, da internet, do aparelho celular, enfim, nas vidas de crianças, adolescentes e adultos. Eu queria te agradecer pela entrevista, por todos os esclarecimentos e deixar os nossos microfones abertos aí para outras conversas sobre outros assuntos aí ligados ao comportamento das pessoas, Sara. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Agradeço também você pela sintonia. Essa entrevista vai ser veiculada pelos 93.9, também pela TV Câmara, canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, e ainda fica disponível na íntegra no YouTube. É só você procurar o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.